Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O uso excessivo de videojogos é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde, mas é apenas uma dimensão de uma realidade mais alargada, que passa também pelas redes sociais, pelos influenciadores digitais ou pela dependência em relação a dispositivos eletrónicos na infância e na adolescência. Para agravar estes riscos, o ambiente digital, onde surgem estas dependências, movimenta milhões de euros e está omnipresente na sociedade contemporânea. Para debater este tema, trazemos a este programa o autor do retrato Dependência Digital. Pedro Prostes da Fonseca está connosco neste programa. Uma conversa onde vamos contar ainda com o psicólogo clínico João Faria, especialista em comportamento online e em perturbações associadas à utilização da internet. Obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui. Pedro, qual é a dimensão do problema? O livro traz isto descrito, resumidamente, é um problema que se tem vindo, pelo menos, a agravar nos seus impactos sociais, e se calhar não é só português, naturalmente. A dimensão, quer dizer, para se ter uma ideia, isso talvez ajude a responder à sua questão, a indústria dos videojogos neste momento é mais poderosa do que a indústria musical ou cinematográfica. Portanto, o montante que a indústria dos videojogos envolve é colossal. É colossal. Por outro lado, há aqui, eu penso que o Dr. João Faria estará mais desabalizado do que eu para falar sobre isso, mas isto é um guarda-chuva, digamos assim, de dependência digital, onde entra milhentas situações diferentes, que têm, obviamente, em comum o facto de ser no mundo digital. Vai dos videojogos às redes sociais, todo o tipo de... Sim, as compras online, até a questão do sexo digital e muito mais. E muito mais do que isso, né? Porque depois, mesmo dentro das redes sociais, há várias vertentes, né? Há desde a rede social que serve como os Facebooks, né? E depois há as redes sociais como os Tinders, e tudo isso são desafios diferentes. Quando vamos elencando, no fundo, todas essas áreas, parece que não há fim, não é? Porque a seguir uma rede social vem outra, e os videojogos já sempre existiram, mas aparentemente é uma espécie de bola que vai crescendo, crescendo, crescendo. Certo. Os videojogos sempre existiram, mas a partir do momento que o videojogo evoluiu para a possibilidade de uma pessoa em qualquer parte do mundo estar com outra pessoa que está noutra parte do mundo, em que, sei lá, à noite em Lisboa é dia na Ásia, isso também fez com que os jovens, e esse é o grande problema que reside, digamos, esta questão, embora seja também um problema que afeta outras pessoas mais velhas, passaram a poder estar sempre com alguém do outro lado. Não é? Nesse guarda-chuva inclui a dependência dos telemóveis? Completamente. Seria completamente diferente se não existisse essa dependência crescente em relação aos telemóveis? Bom, uma coisa é um portátil, já viemos da televisão para o computador, agora para o telemóvel. Não parece que seja essa a questão, quer dizer, a questão é ver o mundo digital, não é? E o telemóvel é uma porta de entrada, mas há várias. E na maior parte dos casos o impacto é mais sobre jovens e adolescentes do que em adultos, na perspectiva? Sim. E mesmo que não fosse, aí a questão é muito mais problemática, não é? Porque, em princípio, o jovem adulto, ou o adulto, e há muitos adultos que jogam online, têm mais instrumentos, ou supostamente têm mais instrumentos, para lidar com o vício. Instrumentos, digamos, de capacidade e de reflexão, etc. O jovem tem muito mais tendência, mas pelo menos isto é a minha opinião, para usar este tipo, especialmente os videojogos, para esconder qualquer coisa de dificuldade, muitas vezes, de interação. Portanto, ele cria um alter ego onde é bom, onde é competente, e onde cria uma persona.
E depois é este problema entre ele e a persona que criou. E cria-se aqui quase entre aspas, eu sei que isto é uma palavra hoje em dia que não se deve dizer assim de ânimo leve, mas quase uma esquizofrenia, né? É muito complexo, de facto, e por isso também trazemos aqui. Obrigado, João Faria. Obrigado. Da sua experiência também, começamos só pela percepção ou números que tenha em relação à dimensão do problema. O que é que nos pode dizer na sua perspectiva sobre isso? Olha, relativamente aos videojogos em particular, começo por lhe dizer que há um número avassalador, para além da questão económica que o Pedro referiu, há um número de utilizadores, propriamente dito. E é estimado que em 2024 haja mais de 3,34 mil milhões de jogadores de videojogos ativos. Incluindo crianças, adolescentes, jovens e adultos. Todos, tal e qual. A média de idades de jogadores de videojogos, jogadores masculinos é de 33 anos e de jogadores femininos é 34 anos. Por isso não é um fenómeno só de crianças e jovens, não é só um fenómeno de rapazes, é muito transversal, porque existem diferentes tipos de jogos e diferentes plataformas de jogos que atraem diferentes tipos de jogadores. Fala-se pouco sobre meninas jogadoras, curiosamente. Mulheres jogadoras. Está a aumentar, é isso? Que estão a aumentar. Tem vindo a flutuar ao longo dos anos. É muito interessante olhar para essas métricas. Consegue-se assistir a dois booms muito significativos nos últimos anos que aproximaram muito o rácio de jogadores homens de jogadores mulheres. Um aconteceu em 2012, quando saiu o Candy Crush, que foi algo que foi muito tentador para a população feminina de ser jogado, e em 2014 saiu o Sims 4, que foi outro tipo de jogo também muito apelativo para a comunidade feminina, e é interessante perceber como estes são os dois tipos de jogos mais escolhidos por jogadores do sexo feminino, jogos de 3 em linha e jogos de simulação de vida, enquanto que os jogadores masculinos preferem muito mais jogos de guerra ou de estratégia. Portanto, com o advento destes dois jogos, não quer dizer que tenha havido menos homens a jogar, ou foi muito mais mulheres a jogar. E a indústria dos videojogos percebeu que havia um claríssimo mercado para as jogadoras de videojogos e, portanto, também começou a ir por aí. E insistiu o mercado? Insistiu nas mulheres? e vai continuando. O Sims é uma franquia que tem muitos jogos feitos. Os jogos 3 em linha tornaram-se muitíssimo populares e começaram-se a expandir. E mais, a indústria dos videojogos percebeu que havia um mercado em ascensão, que era muito importante, que era precisamente as plataformas móveis. E quando foram ver quem é que utilizavam as plataformas móveis, sobretudo para jogar videojogos, descobriram que eram precisamente as mulheres que mais utilizavam as plataformas móveis. Telemóveis, tablets. Telemóveis e tablets, smartphones e tablets. E nesta gama, nesta categoria, é a única categoria onde há mais jogadores do sexo feminino do que do sexo masculino. Em todas as outras, PC, consola, tudo isso é dominado por sexo masculino. As plataformas móveis de sexo feminino, e tem sido a plataforma que tem vindo a crescer mais ao longo dos anos, com maior investimento da indústria dos videojogos, dando aquela ideia dos jogos gratuitos que se pode descarregar e começar a jogar, mas que nenhum jogo, absolutamente nenhum jogo é verdadeiramente gratuito. Todos eles são um produto que requerem algum tipo de retorno financeiro a quem o criou. Portanto, a compra não é feita a priori. A compra é feita depois, quando se está a jogar durante o jogo, e esse até é um dos mecanismos que a própria União Europeia anda a tentar regular, no sentido de se introduzirem mecânicas de gambling dentro do gaming, dentro do videojogo, complexificando ainda mais a problemática. Destacaria os videojogos, começou por falar dos videojogos, mas e as redes sociais e tudo o resto que o Pedro estava ali a começar Eu destaco sobretudo os videojogos por duas razões. A primeira é definitivamente a minha área de interesse, a área com que eu trabalho mais, com os jovens com adição aos videojogos, e o segundo aspecto é que até à data de hoje, estamos em setembro de 2024, aquilo que é reconhecido quer pela Organização Mundial de Saúde, quer pela Associação Americana de Psiquiatria, é a problemática em torno do videojogo e a problemática em torno do jogo a dinheiro, enquanto dependências online. Portanto, enquanto dependências chamadas dependências sem substância. Não existe ainda uma categoria que se chame dependência de redes sociais, não existe ainda uma categoria que se chame dependência de smartphones, até porque, e acho que concordo plenamente com o que o Pedro referiu, acho que a problemática é muito mais do digital do que do smartphone em si. O smartphone em si é uma questão de acessibilidade. Nós já temos videojogos há muito tempo,
mas não temos videojogos tão complexos e com tantas mecânicas e propriedades aditivas como aquelas que existem hoje em dia, não era possível fazê-las, e também não tínhamos na altura plataformas tão acessíveis, tão disponíveis como ter o dispositivo Mas é uma propriamente no ferramenta bolso. que faz explodir a dependência. É uma ferramenta que pode contribuir para a dependência, porque, do ponto de vista dos videojogos, os videojogos identificados como mais problemáticos, com mais propriedades aditivas, não são os mais jogados em plataformas móveis. São mais jogados em plataformas fixas por jovens entre os 16 e os 24, sobretudo do sexo masculino. Muito bem identificado o nicho onde existe a maior parte do problema. Não quer dizer que não hajam mulheres com problemas, não quer dizer que hajam pessoas mais velhas com problemas, ou até crianças com este tipo de problema. Mas onde existem mais casos, será nesta gama rapazes bem identificados. As plataformas móveis que trazem outras problemáticas, nomeadamente a utilização desadequada do acesso às redes sociais, estão a trazer naturalmente muito foco do ponto de vista clínico. A clínica está muito preocupada com isso. As escolas, veja-se as notícias, estão muito assustadas com o fenómeno, e as famílias estão também à procura de diretrizes, de normas, de como regular, de como atuar relativamente à utilização do smartphone em si enquanto plataforma móvel. Mas, se calhar, talvez errado eventualmente, mas dizer que um problema está num smartphone, eu diria que no equivalente a uma dependência com substância, isto pode ser controverso que eu vou dizer, Sim. era como dizer que o problema é a seringa, certo? Quando a seringa é um meio que pode transportar nela algo de nocivo ou algo de absolutamente salvador, como uma vacina, não é? Mas é a utilização que se faz da seringa e com o devido conteúdo que torna a sua utilização problemática. Já vamos falar da questão dos pais e das famílias, mas ainda pegando aqui neste ponto que eu gostava de ouvir o Pedro sobre esta questão do que é que a sociedade vai fazendo em relação a isto. O João Faria estava a sublinhar, por exemplo, este debate agora sobre os telemóveis nas escolas e eventualmente, mas existe, Pedro, e outros exemplos de tentativas de regular, travar, ordenar acessos a este tipo de mecanismos? Existem outras experiências no mundo, quer dizer, ou está tudo no mesmo processo? Dá a ideia que é quase parar o vento com as mãos, quer dizer, é bastante difícil. Exemplos no mundo. É um bocado o que é? Há a hipótese de dividir entre governos democráticos e autocráticos. Não é? Nos governos autocráticos é fácil. Isso vê-se na Covid, na China. E lá, por exemplo, também penso que na China, segundo tenho informação, eles decretam desde pequenos determinadas regras e leis para as crianças e para o acesso ao ecrã. E assim é mais fácil. Nas democracias é que é mais difícil. É mais complicado, é sempre assim. Não é? E, portanto, as democracias depois é de país a país. Há países que estão mais evoluídos, há países menos evoluídos, há leis que estão mais evoluídas. Em Portugal é muito difícil lidar com um problema que está distribuído por 4 ou 5 organismos. E, portanto, enquanto isto não houver um organismo a regular todo este problema, as coisas escapam. Ainda temos o turismo de Portugal a tratar dos problemas das apostas, dos casinos. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Não é? E, portanto, há aqui muita coisa para fazer em termos governamentais e políticos. Em termos depois das escolas, começa a haver preocupação e ação. Não é? E começa a ver as notícias no sentido de que são proibidos os telemóveis de entrar nas salas de aulas, etc. Outro dia confrontava uma professora com essa matéria, porque isto é muito fácil de decretar. E ela dizia-me, ela dá aulas numa escola, num sítio, enfim, complicado, Lisboa. E ela dizia, mas o que é que vai tirar o telemóvel da mão do miúdo? Eu não sou. A questão de ser execuível à medida. Sim. Complicado, não é? Porque hoje o telemóvel é quase uma extensão do próprio corpo, não é? As pessoas, os miúdos andam com o telemóvel e tiras o telemóvel, tiras um bocado deles. E se há escolas em que isso é fácil fazer, não é? Noutras não. Perdeu-se alguma batalha de trazer o smartphone para o lado, entre aspas, do bem, ou seja, como instrumento até na própria educação? Houve uma reflexão também nas escolas ao longo dos últimos anos na perspectiva de colocar a tecnologia do lado, digamos, da pedagogia. Será isso? Sim, eu penso que sim, mas quer dizer,
Eu acho que aqui há um problema, e isto é muito complicado. Para já, os professores têm uma missão terrível hoje em dia, né? Para lidar com 500 mil desafios. E agora, este é mais um. E, portanto, os professores sabem, e há ações de formação, e eu penso que o doutor João, se calhar, saberá melhor do que eu sobre isso, o que é que está a ser feito nessa matéria, mas os professores estão, em geral, sensibilizados para o problema. E para, digamos, quando veem indícios de que possa haver ali uma questão que tenha que ver com o abuso de ecrã. E esses indícios são sono nas aulas, sei lá, um problema com as notas que de repente começa a haver, irritabilidade, etc. Frustração, ansiedades, etc. E isto, numa escola perfeita, haveria muito mais psicólogos para encaminhar rapidamente, não é? E numa sociedade perfeita, os pais iriam às escolas, eu não estou a dizer que não vão, e levariam o assunto a sério. O que acontece muitas vezes é que os próprios pais, e isso com a Covid verificou-se isso, e há números, não é? Durante muito tempo, e agora começa a haver um despertar, eu sinto isso, durante muito tempo ter a criança em casa, em vez de ir para a noite e para os copos, era uma situação que lhes dava algum conforto. Sim. E agora veio o preço. Para além de uma questão que o Pedro escreve aqui, como podem os pais portugueses ser figuras modelares de uma presença saudável na internet se muitos são info-excluídos? Certo, porque repare, quando os pais não têm paciência e dizem ao Manel, ao João, ao Luís, anda cá, explica-me lá como é que isto se faz, que a certa altura quase como que, digamos, ele sabe o que é que está a fazer nisto, né? Ele domina isto, sabe o que é que está a fazer. Né? Há aqui um problema. Os pais portugueses são especialmente info-excluídos? Os pais portugueses são especialmente info-excluídos na medida em que os pais portugueses estão também, digamos, em outros ratings abaixo de outros países. E fala aqui de um valor muito elevado da chamada socialização invertida, que só é superado pela Rússia. Pois, sim. É um país, repare numa coisa, nós voltamos sempre, ou pelo menos eu tendo a voltar, sempre aos 48 anos de obscuridade, não é? E, portanto, é um país que ainda não ultrapassou uma série de problemas e que faz com que isto é um problema cultural, não é? Nós estamos perante um problema cultural. É um problema cultural dentro das famílias. E o que está acontecendo neste momento, neste caso e noutros, é famílias e a sociedade empurrar os problemas para os professores, quando o papel dos professores deveria ser outro. Não digo que não pudesse ter esta vertente, mas não se pode exigir que os professores andem a tomar conta de cada menino e quando abre a boca, perguntar porque é que abriste a boca. Já vamos aos pais, vamos só circunscrever e terminar a questão das escolas e dos smartphones. Não percebo muito bem qual é a sua... Perceba a analogia da seringa, mas certo. O que é que pensa sobre estas restrições? Porque a questão da execuibilidade, o Pedro estava a dar um exemplo, é de facto um ponto relevante. Eu acho que olhando para o fenómeno, temos que olhar definitivamente para a execuibilidade, mas eu acho que também temos que olhar para outra perspectiva que a mim me inquieta bastante, que é o que é que significa, do ponto de vista de sociedade, estar a privar uma camada da sua população de um determinado tipo de utilização num determinado contexto e depois, terminando esse contexto, deixam de existir também regras e orientações de como é que se deve conduzir. Eu acho que isto acaba por também criar um artificialismo muito estranho sobre como é que um indivíduo deve regular a sua utilização de tecnologia no seu contexto de trabalho. Porque se a seguir o próximo passo for regular a utilização do smartphone nos contextos de trabalho, como é que os adultos irão reagir a isso? Se for regular a utilização, o número de horas de utilização por dia em contexto de casa, como é que vamos fazer isso?
Porquê regular na escola especificamente e exclusivamente e ponto final, como se isso fosse efetivamente depois ensinar as próprias crianças e os jovens a fazer um uso regulado. O que vai ensinar é não se pode usar, ponto. Depois, quando se sai da escola, estão por vossa conta. Portanto, do nosso ponto de vista, no local onde nós trabalhamos, na nossa equipa, achamos que isto cria um artificialismo muito estranho, em que as medidas estão a ser sugeridas, ainda não estão decretadas enquanto lei, não é? São apenas recomendações que são feitas, mas que estão a ser feitas e que depois se vê o impacto das mesmas, em vez de se fazer ao contrário. Vamos estudar quais são os impactos da implementação de certas medidas e depois vamos aplicá-las e vermos o que é que isto, em que é que Talvez isto resulta. partam do princípio de observação noutros países para tirar daí ilações. Em alguns países, porque noutros países essa proibição ainda não está a ser feita. A nossa visão também é a seguinte, que é, nós temos muito receio que esta metodologia, apesar de, ou esta ideia, apesar de ter um lado muito certo, não é? Estamos a falar aqui de cérebros que estão em desenvolvimento, e o Pedro mencionou isso, e que não têm um controle consciente e um controle dos impulsos já tão maturado como um cérebro adulto. Portanto, incumbir crianças e jovens de se controlarem a si mesmos e de se autorregularem pode ser demasiado desafiante. Haver figuras externas que os ajudem nessa regulação faz todo o sentido para se virem a tornar adultos que o saibam fazer de forma eficaz e proativa. Mas eu costumo dizer isto quando vou às escolas. Em todas as escolas onde eu vou dar formação, se apanha ainda um tempo letivo em que os miúdos estão cá fora no recreio, por exemplo, eu nunca vi em nenhuma escola um campo de futebol que pode ser usado a não estar a ser usado. Um campo de basquete que podia estar a ser usado para um jogo que não está a ser usado. Uma mesa de ping-pong ou qualquer outra atividade que efetivamente a escola aposte e invista e que permita aos seus utilizadores desfrutarem de outras experiências que não estarem ligadas Portanto, aos não há uma smartphones. exclusão de uma atividade em relação ao predomínio do O smartphone. que eu acho que pode estar a haver, e isto é o meu grande receio, é que se esteja a tapar o sol com a peneira ou a tirar areia para os olhos para um problema, eu acho que isto toca num problema que se calhar não se quer muito mexer, que é até que ponto é que as escolas estão preparadas para acolher crianças e jovens do século XXI. Quer nos seus tempos letivos, quer nos seus momentos não letivos. Incluindo o ambiente digital. Incluindo o ambiente Pois digital. a questão é se o ambiente digital faz parte da solução educativa. Bom, e pode facilmente fazer, e há escolas que o fazem. Eu já visitei essas escolas, escolas que estão claramente avançadas elas próprias do ponto de vista tecnológico, naquilo que têm para dar, e na formação dos professores para as utilizarem em plena sala de aula. Porque nós estamos num ponto geracional muitíssimo interessante. No PIN onde eu trabalho, sob a direção clínica do Dr. Nuno Labantunes, o Dr. Nuno Labantunes diz, e é verdade, esta é a primeira vez na história da humanidade em que num determinado assunto os mais novos sabem mais que os mais velhos. Os mais novos é que ensinam os mais velhos, como disseram há pouco, como é que se liga um telefone, como é que se conecta à rede, o que é o Wi-Fi, o que é o Bluetooth. E este conhecimento dado por estes jovens, detido por estes jovens, não é acompanhado por ainda a larga camada de professores que existem hoje em dia, que não tratam ainda a tecnologia por tu. Portanto, não chega só disponibilizar o hardware, os meios, é preciso também capacitar aqueles que são as principais ferramentas pedagógicas nas escolas, os professores, a utilizarem a tecnologia a seu favor e, sobretudo, a favor da pedagogia. Esta restrição, estas recomendações podem ser um sintoma de há aí um mundo novo que nós não conhecemos, é melhor travar? Acho exatamente que sim. E, por favor, se forem travar, que o travem, mas a pensar o que é que significa este travão e o que é que vai acontecer depois de se aplicar os travões. Porque se tudo isto parar, podemos correr o risco de ficar exatamente na mesma. Quando existe todo um mundo digital que auxilia alunos a aprenderem de uma forma muito mais inovadora e muito mais eficaz. Vou-lhe dar um exemplo, ok? Eu acho que este exemplo é muito interessante. Uma vez fui a uma escola privada em Lisboa, altamente tecnológica, muito desenvolvida, um enorme investimento no parque escolar. E aquilo que eu vi na sala de aula foi os estudantes a utilizarem os seus iPads desde o princípio da aula. Uma aula de 4º ano. Primeiro ciclo, 4º ano. Utilizarem os iPads para analisarem vídeos, partilharem comentários. Quando escreviam um comentário sobre o que tinham visto, toda a gente recebia nos seus iPads ao mesmo tempo esse comentário, podia comentar sobre o comentário do colega e haver uma autêntica construção discutida
do conhecimento. Que é uma exceção nas escolas. É uma exceção nas escolas, mas para lhe dizer que é possível acontecer. E existe, isto é uma realidade. Eu vi, eu assisti. E no final dessa aula, a professora chamou um aluno e pediu para ele trazer o tablet e um caderno, como eu. E o aluno chegou ao pé de mim, abriu o caderno. No caderno tinha colado, na matéria dessa aula, um código QR que tinha recortado, colou o código QR no caderno e com o iPad depois passou por cima do caderno. E ao ler o código QR, o iPad deu ao aluno uma visão tridimensional de um Space Shuttle, o Space Shuttle que foi até à Lua, para fazer a primeira aterragem, em 69. E este jovem podia, através do seu iPad, manipular esta imagem tridimensional, ver os vários ângulos e carregar nos componentes e perceber como é que funcionava cada um dos componentes em animações muitíssimo bem feitas. Nenhum livro dá isto. Nenhuma explicação verbal. Mas e os argumentos da incomunicação entre eles não fazem sentido? Fazem muito sentido. E eu também, quando vou às escolas, também vejo muitos jovens, cada um com o seu smartphone, na sua própria realidade. E isso é verdadeiramente problemático. E tem que se apontar dedos a este problema. E a restrição não pode ser benéfica para esse efeito? Bom, elimina completamente. Vou radicalizar um bocadinho o discurso. Se retirarmos todas as seringas de Portugal, talvez toda a injeção de droga que seja feita também reduza significativamente. Não é? Se retirarmos todos os decanters, todo o equipamento químico necessário para fazer estes componentes, também pode haver uma redução. Mas isto é o combate. Portugal é pioneiro não na proibição, mas na regulamentação e num apoio de reabilitação ao nível das substâncias. Não é? É pioneiro no mundo inteiro e é visto como um marco muito importante nesse sentido, que foi seguido por muitos caminhos. Ora, se o caminho de Portugal foi um sentido de, contrariamente a outros países, que aplicaram os travões a fundo, não de proibição, mas de reabilitação e de regulação, acho que aqui estamos a fazer um bocadinho o caminho contrário. Ainda não chegando aos pais, que não conseguimos lá, mas ainda queria falar de uma coisa que o Pedro estava a sonhar, que é a experiência do professor. Sim. Isso não sobrecarrega os professores e presumo que está aqui também a detectar uma falta de formação específica, não é? Certo, dos professores nesta matéria? Certo. Mas o sobrecarrego dos professores tem que ser medido não só a curto prazo, como a médio e longo. A função primordial dos professores, apesar do sobrecarrego que têm, é a pedagógica. Não é? E a ideia de que eu vou ensinar um aluno em 1943, da mesma maneira que eu estou a ensinar em 2024, não faz sentido. A escola não está absolutamente estagnada, mas também não lhe poderei dizer que está incrivelmente evoluída. E como escola, naturalmente não estou a falar dos focos específicos de algumas escolas que têm um conjunto de privilégios associados. Mas este desinvestimento que existe no espaço escola para acompanhar as mudanças sociais não tem sido feito. A escola não é uma escola de cliques. Não é? Ainda, no entanto, tudo à nossa volta é clicável. Há um desfazamento neste acompanhamento que pode eventualmente, não estou a dizer que seja a solução, mas este desfazamento pode estar a contribuir para criar um hiato ainda maior entre aluno, escola e famílias e a sobrecarregar na realidade ainda mais os professores que têm que estar a regular este tipo de interferências quando podiam estar a utilizar em seu próprio benefício e que nem sequer se tornaria uma interferência, porque estaria a ser utilizado do ponto de vista pedagógico. Se estava a ser utilizado do ponto de vista pedagógico, não estava escondido debaixo da mesa a ser usado à socapa. Então eu acho que é este tipo de ideias que eu não tenho a certeza absoluta que se estão a ser contempladas e se estão a ser orientadas enquanto missão de futuro para capacitar os professores para oferecerem isto. E agora só mais um último ponto. Falei há pouco sobre a questão dos campos. Não é? Dos campos de desporto nas escolas. Nas escolas. Se nós olharmos para um recreio no pré-escolar, é uma aventura incrível. Certo? Isto até é uma mensagem muito dada pelo professor Carlos Neto da Faculdade de Motricidade. A ideia de fazê-los andar e Enfim, fazer trepar, exercício. Árvores nas escolas e etc. À medida que os anos vão avançando, é incrível ver a mudança que o espaço de recreio vai tendo nas escolas. Começa como uma aventura absolutamente extraordinária e torna-se um recinto onde se pode jogar a bola, jogar eventualmente basquete ou um ping-pong, e mais nada. Portanto, quem gosta de desporto, safa-se. Quem gosta das outras coisas,
vai fazer o quê? Pode-se falar com os colegas, importantíssimo, e mais. Com a panóplia de atividades e de possibilidades que existem hoje em dia, com toda a diversidade de atividades que o aluno tem quando chega a casa, na televisão, no Netflix, no tablet, nos vários canais, com todas estas possibilidades digitais que existem hoje em dia, a escola ainda permanece muito um sítio para quem gosta do desporto, para quem gosta de conversar e jogar à apanhada, etc. Mas depois esgota-se aí. Onde é que estão os desafios para essas camadas? Onde é que estão os desafios digitais que poderiam ser altamente aliciantes no próprio recreio, utilizados em benefício da estimulação do desenvolvimento dos jovens quando não estão dentro das salas de aula? Pedro, vamos aqui então centrar um bocadinho mais na questão dos pais. Acha que os pais são, por exemplo, em Portugal, são desacompanhados, não têm as ferramentas necessárias para eles próprios se capacitarem para uma outra forma de lidar com este novo mundo em que são eles, as crianças, no fundo, os filhos, os adolescentes que lhes vão ensinando coisas? Há aqui também uns pais um pouco perdidos nesta tal catástrofe iminente que está neste contexto. Sim, mas eu tendo a não isolar a questão de Portugal, não é? Eu acho que é uma questão global, não é? E agora estava a ouvir as palavras do Dr. João e estava a pensar, de repente, assim, este mundo digital entrou com uma força tão grande e nós, Portugal, França, Espanha, Inglaterra, whatever, ainda estamos a resolver problemas muito lá para trás. E vai haver aqui e isto vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Por exemplo, eu penso na questão dos professores, sem querer estar só para recuperar um bocado a ideia dos professores. Nós estamos com uma classe extremamente desmotivada, não é? E que condições é que há, mesmo que, porque isto tem que começar do Ministério, tem de alguma forma, tem que haver diretrizes, tem que haver programas. Os professores hoje em dia, pelo menos aqueles com quem eu falo, eles cumprem escrupulosamente aquilo que lhes é permitido, que lhes é exigido e mais nada. Tem que ser de cima para baixo. Eles não dão mais nada à escola. Tem que ser de cima para baixo? Ou os exemplos podem vir de baixo, destes exemplos pilotos? Quer dizer, mas isso são escolas de ponta, não é? Quer dizer, isso é bom para provar que é possível. E ainda bem. Não é? Agora, repare, quer dizer, o que é que um professor para poder estar ao nível do desafio, ele próprio tem que criar formação para isso também. Não é só uma questão de preocupação, é uma questão de formação. E o que é que vai dar essa formação? Mas vão-lhe pagar? Não lhe vão pagar? Quer dizer, vão tirar do tempo de aulas? Há falta de professores? Não é? Nós estamos no processo ao contrário ainda. É terrível, não é? Uma pessoa toca, hoje em dia não há professores de inglês, por exemplo. Qualquer pessoa de repente sabe um bocadinho lá 3 ou 4 palavras em inglês, bate a porta, entra no liceu e fica professor. Estamos quase nisto outra vez. Nós andamos quase a voltar para trás na parte de ensino. E isto vem com uma avalanche brutal. Esta questão digital é uma avalanche que não para. Isto não para. Ainda por cima é comandada, digamos, não é comandada, transportada pelos jovens. E os jovens têm uma energia fabulosa. Uma energia que pode ser destrutiva ou não. Não é? Mas eles não param. Não é? Portanto, isto ninguém os para, digamos assim, ninguém os trava. E como o doutor dizia muito bem, não é por tirar um telemóvel, por esconder um computador que eles deixam de jogar. Eles vão jogar a mesma. Ninguém os trava. Não é Nem os pais. Nem os pais. Por isso é que há experiências, e na Madeira, por exemplo, em outros sítios, em que começa a haver digamos, uma sensibilização para os pais ainda antes dos filhos nascerem. Não é? E a coisa tem que começar aqui, não é? E não é já aos 7 ou aos 8, já é tarde. Já estamos a perder a batalha, não é? Citado aqui no livro, João Faria diz que os pais têm fortes responsabilidades como modelos de educação e que terão que ser eles a mostrar às crianças como devem comportar-se
à medida que cresce. Eu penso que tem a ver com o uso de tecnologia das crianças, nesta parte em particular, de pequenino se começa, não é? É esta a questão, tem que se começar desde muito cedo, e o que é que os pais podem fazer? Este é um dos vértices, naturalmente. Os pais sempre foram agentes fundamentais no desenvolvimento social, individual da criança, e são eles próprios modelos muito significativos para este desenvolvimento. As crianças aprendem muito daquilo que observam. Quando os seus pais são os seus principais modelos, estes pais, os comportamentos dos pais estão a ser observados e estão a ser seguidos. Portanto, quando essa citação é feita, e acho que faz sentido, vai de acordo com a literatura, é inevitável colocar nos pais uma certa dose de responsabilidade para eles, enquanto modelos, e nas suas práticas parentais, irem desde muito cedo, tendo na sua agenda educativa, chamemos-lhe assim, a interação com o digital e formas seguras e saudáveis de o fazer. E existem muitas orientações e vão sendo cada vez mais sabidas e vão havendo cada vez mais ações de sensibilização nas escolas e em vários sítios onde os pais são chamados e aderem a este chamamento e vêm saber um pouco mais sobre como gerir, como se aproximarem, como compreenderem, entre outras coisas, os sinais de alerta a que devem estar muitíssimo atentos para prevenir que hajam trajetórias problemáticas e de dependência. Mas eles podem começar pelos smartphones não estarem na mesa do jantar, é isso? Por exemplo, uma medida muitíssimo interessante, mas para isso também é importante que eles próprios não os tenham em cima da mesa do jantar. Quando os smartphones não são utilizados nos jantares, nos almoços ou no jantar fora para entreter a criança, os pais também não podem usar o seu smartphone e serem modelos também da sua utilização. Foi preciso uma questão de consistência, é isso? Super consistência, muita consistência e congruência também nas práticas, não é? Consistência no sentido de replicarem sistematicamente este tipo de modelo e congruência no sentido de eles próprios também alinharem na mensagem que desejam passar para os filhos. Nos pais não dá a velha máxima de faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Porque a ciência mostra que um dos maiores fatores de risco para o consumo tabágico é ter uma figura parental que fume. Ter um modelo de fumador na própria família. Isto não é impossível, não dá para contornar a responsabilidade parental, é um trabalho muitíssimo difícil, porque como o Pedro dizia, isto entrou como uma avalanche e em poucos anos houve aqui uma enorme evolução, e esta geração de pais ainda pertence à velha nomenclatura dos imigrantes digitais. A maior parte dos pais atuais não são pais que cresceram com um grande à vontade com a tecnologia. A próxima geração de pais já vai ser uma geração muito mais à vontade de tecnologia. Eu acho que vai ter estes e outros desafios para enfrentar, mas pelo menos a infoexclusão já não será eventualmente um desses. Mas houve um fator que mudou, pode ter mudado isso. A pandemia não ajudou, não trouxe nada de positivo deste ponto de vista? A pandemia agravou muito este panorama. Existiam dados que já eram bastante graves antes da pandemia no que toca à utilização, sobretudo a utilização excessiva de dispositivos e de videojogos em particular. Eu falo sobretudo de videojogos, são os dados mais sistemáticos que vão ocorrendo, mas existem também outros. Com a pandemia isto agravou-se muito. As pessoas ficaram muitíssimo limitadas, por um lado, nas suas atividades, e as atividades digitais surgiram como que por magia, não é? Estavam lá, prestes a serem utilizadas, e depois, para além desta privação, a própria ideia de estar fechado, o enclausuramento, fez com que os indicadores de saúde mental decrescessem significativamente, e esta utilização destes dispositivos veio aumentar também no sentido de ajudar as pessoas a lidarem com as suas dificuldades Mas emocionais. dentro das famílias cavou incomunicações porque o digital ocupou o filho cada vez mais do que estava, por exemplo? Olha, não sei se já não está na televisão, mas havia aí em tempos um anúncio na televisão, não é? Que a família toda estava ocupada digitalmente e era a hora do jantar. Não é? E de repente as pessoas deixam de ter acesso, não é, ao digital e vêm jantar, e só quando jantam é que voltam a conseguir ter acesso à password do Wi-Fi. Não é? Esta ideia de que eu venho porque foi cortado e só aí que eu venho, acho que é um princípio muito perigoso para si, porque eu venho porque eu quero vir, não é? Eu venho porque eu quero estar, eu venho porque quero falar, partilhar, ouvir, aprender,
ou criticar, estando sentado à mesa. Eu não venho porque faltou a luz. Certo? Eu tenho que vir por motivos pró, não por motivos contra. E nesse sentido, eu acho que o Covid veio acentuar em larga medida foi claramente uma possibilidade das pessoas estarem umas com as outras. Mas as pessoas não ficaram muito umas com as outras. As pessoas ficaram a lidar muito umas com elas mesmas à medida que todo este fenómeno ia acontecendo. E não houve tempo nenhum para nos prepararmos para isto. Não havia nada que nos fizesse preparar para isto e nós lidámos com as ferramentas que tivemos. Uma dessas ferramentas foi o digital. Quem não tinha problemas, alguns deles desenvolveram problemas. Quem tinha problemas agravou-se ainda mais. E os indicadores mostram isso. E ainda sente isso na prática que tem diário. Ainda sente isso. Ou seja, os números continuam muito altos. Os jovens muito preocupados com o que acontecia nas redes sociais, impossibilitados de estarem uns com os outros. Aquilo que se passava nas redes sociais mantinha-os a par do seu dia-a-dia informativo entre eles mesmos. Esse padrão mantém-se hoje em dia. E, portanto, apesar de ainda não existir algo que se chame dependência das redes sociais, existe um fenómeno ligado às redes sociais que deve ser de alarme e de preocupação, sobretudo para pais ou para também as entidades de saúde, que é o fenómeno do FOMO, do Fear of Missing Out. Deixe-me que o Pedro, está aqui uma parte sobre esta matéria, esta nomofobia, não é? Nomofobia, sim. É assim que se chama. Vamos introduzir a questão das redes aqui. Já falámos um bocadinho de videojogos, mas as redes de facto, quer dizer, e não é só uma questão dos jovens e adolescentes, é prevalente em relação a várias camadas, inclusivamente mais velhos. Como é que introduziria a questão das redes? Também um polo de grande dependência? A conclusão é que chega aqui na avaliação que faz? Fala aqui da febre dos likes, por exemplo. Aqui, sim. O problema das redes está muito ligado com a questão da recompensa, não é? E a recompensa, muitas vezes, e a história dos likes tem muito a ver com a história da recompensa, não é? A recompensa no sentido de eu estou a ser validado, não é? Portanto, eu penso que o problema das redes, especialmente na questão das redes, tem muito que ver com um desenvolvimento, não é, que já vem de trás, muitas vezes dos primeiros anos, e que depois vai para a adolescência e fora, não é? De jovens que, se não houvesse redes sociais, estavam a ir buscar a sua validação no outro lado qualquer e no outro processo qualquer. As redes sociais estão ali à mão e é fantástico. É fantástico para se sentirem melhor e pode ser terrível para se sentir péssimos. Eu, nesse sentido, falei com um jovem e que ele diz, a determinada altura, já não tenho aqui o livro à frente, que, bom, tanto me levava para cima, tanto me atrava para cima, como me deixava no fundo. Porque pôs-se qualquer coisa no Instagram e ele ficava a olhar À procura da reação. à espera de reação. A questão do reconhecimento, não é? Certo. Para além daquela questão do falso eu, não é? A Sim. ideia de projetar uma imagem. A questão do falso eu é a questão e é grave. Isto é uma parte muito grave. E aqui isso desafia, com certeza, os clínicos. Porque com a possibilidade dos filtros, ou seja o que for, né, vêem-se pessoas de todas as idades, e aqui já não é uma questão de jovens, e muitas vezes até pessoas da casa dos 50 e dos 60, aparecerem mais novas do que são, para poderem ter maior receptividade, e estamos a falar já nos Tinders deste mundo, né, dos encontros, e que depois, à hora da verdade, ou são pessoas que porventura criaram esse falso eu para depois nunca se encontrarem, portanto, com os outros, e ficarem satisfeitas com este reconhecimento à distância e não evoluem para o encontro. Estamos a falar de certos encontros, o que também já é um bocado doentio, digo eu. Ou a partir desse momento vão se confrontar com: e agora? Será que eu não sou a pessoa propriamente que
que apareça. As Sendo fotos que têm nesse caso... vários anos, ou são retocadas, ou a própria pessoa. Eu penso que aqui é mais uma questão até feminina do que masculina, mas enfim, não tenho certeza, eu não sou clínico. Nesse caso é muito até para além dos jovens, porque isso também na idade adulta encontramos isso, Sim, não é? sim, muito para além dos jovens. Mas os jovens têm uma... Mais do que nos videojogos, não é? Sim. E, sem dúvida. Os videojogos é muito mais Não, sem prevalente. dúvida. Hoje em dia, qualquer pessoa, repare, há uma circunstância que faz com que as mulheres, hoje, ainda bem, comecem a reviver ou renascer a partir dos 50 e tal anos, que é a saída de casa dos filhos. E, portanto, em relações que muitas vezes ou não correu bem, ou já havia uma separação efetiva desde algum tempo, os filhos eram, digamos, âncoras que ainda davam sentido às pessoas para não refazerem a vida. Os filhos, ao sair de casa, não é? As pessoas começam a sentir necessidade de refazer a vida. E a maneira mais fácil, e mais acessível e mais pronta, numa sociedade em que cada pessoa vive para o seu lado e que não conhece o vizinho, não é? É ir às redes sociais. As redes sociais que começaram por ter, até numa primeira fase, enfim, que estava no Tinder, um bocado de preconceito e tal, estão a perder rapidamente essa questão. Toda a gente está. E a partir do momento que aquela pessoa está, eu também posso estar. E as pessoas estão. E a sensação que eu tenho é que muita gente está sem saber muito bem o que é que está ali a fazer. Não é? E sem perceber muito bem que ao enganar na idade, ou enganar na cara, ou enganar nem na cara, quer dizer, enfim, a não mostrar como é, que está, e são adultos, e muitas vezes são pessoas formadas. Eu não vou dizer que as pessoas formadas são mais inteligentes que as pessoas não formadas, não está em causa, mas são pessoas às vezes até bastante sofisticadas em determinadas áreas da sociedade e que caem que nem uns patinhos, digamos assim, neste tipo de armadilhas. Que o digital promove, nem o digital que promove. Facilita. O João gostava de voltar Facilita. Adaptar a mesma pergunta inicial também aqui à questão das redes sociais, a saber se isto que estamos aqui a descrever é uma questão generalizada ou é de extremos que depois levam a intervenções necessariamente mais complicadas. É uma generalização porque, eventualmente, já temos o uso excessivo de videojogos, não é? Pela OMS. E eu penso que o João acha que pode chegar às redes, é isso? Acho que sim. As redes estão a ser cada vez mais recheadas com elementos que podem ser considerados propriedades aditivas e acho que pode caminhar exatamente nesse sentido, num futuro próximo, existir enquanto diagnóstico. Existem muitos aspectos em torno das redes que as tornam, por um lado, bastante úteis e interessantes, até para um jovem desenvolvimento ou para um adulto numa determinada fase da vida, mas existe outro lado da moeda que pode também ser claramente problemático. A questão do false self, ou desta construção de uma imagem como que nós queremos que os outros vejam, que no fundo acaba por ser a imagem como nós gostaríamos de ser vistos por nós próprios na realidade, é algo que nos vai acompanhando ao longo do nosso desenvolvimento. Tem um pico muito grande na adolescência, onde a opinião dos outros passa a ser extremamente importante e, portanto, não é por acaso que os jovens são uns enormes consumidores destas redes sociais, sobretudo estas mais para eles, mais Instagram, mais TikTok, que remetem precisamente para isto, não é? Experiências muito rápidas, onde se apresenta algo como se quer, como foi pensado, como foi planeado, não propriamente uma fotografia espontânea, como o Facebook era muito recheado de estou aqui a comer num restaurante e vou partilhar a minha refeição no Facebook com a minha fotografia amadora. Todas estas publicações são muito pensadas e criadas com luzes próprias para dar uma determinada expressão à pessoa e uma determinada forma de chegar até Deixa-me aqui fazer o papel agora do adolescente a criticar. Vamos imaginar que o adolescente diz, está bem, mas isso pode até ser uma certa dependência, mas eu não estou a beber álcool, não estou a tomar drogas, claro. Não estou a fazer mal a mim próprio ou a ninguém. Ele poderá dizer isso. E o que é que se pode contrapor a este argumento? Há um fortíssimo para contrapor, que é, apesar de não estar a beber álcool nem a consumir drogas, há uma coisa que a ciência já tem claramente comprovada, e isto é muitíssimo interessante e dá que pensar. Na presença do álcool ou de droga, existe uma substância a circular no organismo que é responsável por interferir com determinados chamados neurotransmissores. As células responsáveis, os mecanismos responsáveis por passar as respostas nervosas entre o cérebro e o resto do corpo.
Estas substâncias não existem nestas dependências chamadas de processo. Videojogo, ou o gambling, ou até se calhar as redes sociais. Mas o que já está identificado, e é um fenómeno incrível, é que em termos de trajetórias, do caminho que a dopamina faz no cérebro, entrar em loops de precisar de cada vez serem mais alimentados e de mais doses para se sentir satisfeito, as trajetórias são exatamente as mesmas, mesmo na ausência da substância. Que cria sempre adição? Que cria a adição, não é? Que entra neste fenómeno associado muito à dopamina, é que está mais identificado hoje em dia, que faz com que a libertação da dopamina vá se intensificando. Com a intensificação da libertação, o corpo vai se habituando a esta maior dose, vai exigindo doses maiores e mais rápidas. E isto é o que se chama da tolerância. Tolerância ao nível das drogas, ao nível do consumo do álcool, do consumo do tabagismo e ao nível destas dependências sem substância. Preciso de jogar cada vez mais, apostar cada vez mais dinheiro, passar cada vez mais tempo no jogo para conseguir obter a minha satisfação. A ideia nem sequer não estou a fazer mal a ninguém, não é? Este é um debate difícil. Aquela ideia de que eu até nem fumo muito, fumo um cigarro, exatamente, ou até só bebo um copo de vinho às refeições. Certíssimo. Mas os indicadores à volta da pessoa podem traduzir-se de uma forma diferente. Apesar de já é tradição, habitualmente quem é dependente não tem muito grande consciência sobre o seu problema no início do processo. E as dependências jogam umas com as outras? Ou seja, atiram-nos para uma outra dependência? Olha, digo-lhe coisas interessantes sobre isso. Primeiro, uma coisa que se chama o efeito túnel, muito interessante. Há uma forte evidência que mostra que quem desenvolve uma dependência aos videojogos na adolescência pode vir a desenvolver uma dependência a jogo a dinheiro na vida adulta. Como se fosse um túnel de passagem de um processo para o outro. E também há indicadores que mostram que as pessoas com este tipo de dependências sem substância habitualmente estão associadas a consumos que levam a dependências com substância também. Quase como se existisse aqui uma certa sensibilidade para o desenvolvimento de dependências. Mas há uma distinção entre adição e compulsão. O Pedro explica isto no livro, depois o João pode aqui complementar. Então, se calhar a pergunta será mais para ele. Sim, certíssimo. Então, aqui uma pessoa clínica e é uma distinção, é uma distinção muito importante. E é tão tenue que eu nem arrisco. É uma distinção muitíssimo importante e muda o paradigma da abordagem. E é tenue? É tenue no sentido da manifestação. Na manifestação é tenue. Na compreensão dos mecanismos subjacentes há uma diferença significativa que leva a caminhos de intervenção diferentes. Para ser uma dependência tem que obter um conjunto de critérios e tem que entrar num ciclo de estabelecimento, melhoria, recaída, estabelecimento, melhoria, recaída, que não é típico numa perturbação obsessivo-compulsiva. E a substância em si, o estar envolvido neste loop, numa dependência, é suficiente para alimentar o loop em si. Numa perturbação obsessivo-compulsiva, o comportamento compulsivo, que pode ser indiferenciado em termos de quando comparado com uma dependência, não é? E aí é que é realmente muito ténue, mas um comportamento compulsivo está lá para combater certas ideias que são demasiado angustiantes para se manterem na mente do indivíduo. E o indivíduo executa comportamentos que vão na linha de atenuar as suas ideias assustadoras. Posso lhe dar um exemplo. Acompanhei uma jovem que tinha que colocar obrigatoriamente o puxador do store, aquela fita que puxa os stores, era móvel, a base onde estava era móvel, e ela todos os dias de manhã tinha que empurrar todos esses puxadores para a direita. Antes de sair de casa, eles tinham que estar todos empurrados para a direita. Se não os empurrasse para a direita, algo de catastrófico aconteceria. Nunca conseguíamos desafiar, porque a ideia da catástrofe era tão grande que ela não arriscava a culpa que sentiria se. Depois de algum trabalho, conseguimos flexibilizar este modo de pensamento e ela foi de férias, um pouco menos preocupada com esta questão. Quando voltou de férias, a cadela que tinha ficado uns dias em casa, com comida e água, tinha adoecido. Uns dias depois, adoeceu com uma doença incurável, uns dias depois, foi muito rápido, morreu aquela cadela. E esta jovem vem para a consulta e diz: João, eu agora sei. A janela do meu quarto, eu esqueci-me de empurrar o puxador para a direita.
E, portanto, como estava para a esquerda, aconteceu a tal catástrofe que eu esperava. Este pensamento mágico associado à ideia de o meu comportamento vai prevenir uma determinada catástrofe está muito presente numa perturbação obsessivo-compulsiva. Apesar de haverem muitas ideias perturbadoras que podem ser anuladas com o contacto com a droga, o álcool ou até um videojogo ou um jogo a dinheiro, no sentido de aliviar essa ideia, não está presente a ideia de que se eu faço isto, então vou prevenir algo de catastrófico que aconteça. Eu faço isto para me desligar, para me esquecer, para me anestesiar, enquanto que na linha obsessiva-compulsiva eu faço para evitar. Qual é a proporção de perturbações na população geral desse género? Não lhe sei precisar, porque é mesmo uma área muito clínica, muito é muito restrita. específica. Bom, tem uma significância clínica importante ao ponto de se estabelecer como diagnóstico e, portanto, significa que impacta uma boa parte da população. Não consigo precisar. Outra curiosidade que eu penso que quem nos escuta tem é como é que se trata. A dependência? Sim. Ui, certo. Bom, primeiro que tudo, uma mensagem de esperança, no sentido de é difícil. E é difícil para todos. É muito difícil para o próprio, é muito difícil para a família. Habitualmente é a família que traz estes pacientes, quer porque as notas estão a cair e estão em risco de chumbar de ano, quer porque já não saem do quarto e as questões da higiene estão a ser muito descuradas. Um conjunto de razões que levam a família e não o próprio, como dizia há pouco, a reconhecer que há um problema e a trazer. Portanto, a maior parte dos jovens que nós recebemos vem resistente. E assim os aceitamos. Depois o caminho é muito duro, porque no fundo quem se senta à minha frente tem muita ideia, este vai-me tirar o jogo. E o jogo é a salvação para aquela pessoa. O jogo é o motivo da existência. O motivo existencial. Portanto, a minha presença é vista como muito ameaçador. E, portanto, claro que no final do caminho o que nós pretendemos é que seja feita uma utilização muito mais regrada, muito mais equilibrada, muito mais complementada com outras experiências de vida que possam trazer gratificação ao indivíduo para além do videojogo. Ao contrário da tendência habitual das dependências com substância, que a abordagem habitualmente é reduzir até a eliminação praticamente do consumo em si. No caso dos videojogos é muitíssimo difícil isso acontecer, porque estes miúdos podem estar privados de jogar videojogos, mas vão para a escola e os colegas têm smartphone, pegam no smartphone, vão até ao Colombo, entram na Vorten, tem lá uma loja, uma máquina para experimentar um jogo. A ideia do absentismo total é muitíssimo difícil de implementar. É substituir por outro tipo de mecanismos que lhe tragam essa dopamina. Porque no fundo essa é a nossa vivência do nosso dia-a-dia. Nós vamos buscar a diferentes fontes da nossa natureza, à nossa volta, diversas formas de sentirmos gratificadas as nossas necessidades psicológicas. Do ponto de vista social, posso contactar com mais ou menos pessoas. Do ponto de vista da competência, tanto posso jogar um videojogo, como posso ir para o meu trabalho, onde posso sentir mais ou menos competente, posso ser um professor que se sente mais ou menos competente com o aluno, posso ser um aluno que se sente mais ou menos competente nos testes que faz, também posso ir satisfazer a minha competência. E depois uma terceira necessidade psicológica que está muito aqui nos quadros das dependências, que é a autonomia, que é a minha ideia de que eu consigo tomar decisões na minha vida e gerir os meus próprios caminhos. E muitos destes miúdos estão muito presos, estão muito limitados nas suas escolhas, com, por vezes, até sobreproteções dos pais, e encontram precisamente nos videojogos os tais mundos alternativos onde podem tomar as suas decisões. Mas é possível tratar, João? É sempre possível tratar. É mesmo muito possível tratar. É um caminho duro, mas já existe evidência clínica e nós temos experiência, nós próprios no PIN, de que é perfeitamente possível tratar. Para fechar, Pedro, introduziu no livro também a questão do jogo online, que é aqui, estamos a falar também aqui muitos adultos, não é? E que também é relevante, também há um enquadramento sobre, enfim, os milhões das apostas online e por aí fora. Também, qual é que neste momento é a relevância desta dimensão? Tendo em conta, de facto, são tantos milhões que estão aqui envolvidos, que parece aqui uma nova frente, de facto, mais uma frente de possíveis dependências e de perpetuação até de dependências. Fala-me um bocadinho desta questão do jogo online, por favor. Eu acho que o jogo online... A melhor maneira de perceber a importância, neste caso negativa, na minha opinião, do desenvolvimento do jogo online,
é fácil, embora passe despercebido ao olhar de muita gente. Se uma pessoa olhar para os patrocinadores das equipas de futebol, são quase todas ligadas ao jogo online, quase todas. E, portanto, é algo que tem que estar, né? Bastante integrado dentro da sociedade para que as empresas apostem desta maneira e vistam tanto dinheiro para pôr as suas marcas nas camisolas das equipas, né? Isso custa muito dinheiro. Portanto, logo aí nem é preciso números. Porque os números, mais do que os números às vezes são um bocado, perde-se a noção, não é? Mas se eu às vezes, falando com alguém, estou-me a lembrar que é verdade, que até está um bocado desligado destes processos, e diz, mas a história dos jogos online é assim uma coisa tão... E eu começo a olhar para as camisolas dos jogadores de futebol e ver o que é que está lá escrito. É BetClickers, não sei bem, não quero dar aqui, enfim, falar de marcas. E a pessoa ficou assim, mas eu nunca tinha reparado, não é? Mas estão lá. E se estão lá, é porque está lá um mercado já. Não estão à procura do mercado, o mercado já lá está. Mas eu gostava de voltar só um bocadinho atrás e fazer aqui um desafio ao Dr. João. Não sei se posso. Que é o seguinte. Relativamente à questão ainda dos jovens e do Tinder, eu bem sei que não é a sua propriamente, mas tem que ver com uma questão ligada à adolescência, ligada a um processo de crescimento. Esse rapaz com que eu falei diz-me, e ele é curioso porque ele fez parte e o livro explica isso, daquele grupo de jovens que se metiam no quarto por questões de complexos, etc. Mas depois ele teve uma outra vertente mais à frente de grandes saídas e grandes saídas para fora, digamos, de casa e para a noite, etc. E ele dizia-me, até em tom de crítica, relativamente a muitos amigos, que tinham sucesso junto das raparigas, não eram propriamente pessoas sem acesso, com dificuldade de contacto, e, no entanto, mantinham-se simultaneamente no Tinder. Como se fosse... Como é que eu vou te explicar isso? Como se aproveitassem ao máximo aquilo que o mundo digital lhes dá e como se nada chegasse. Qual era o desafio que queria deixar? É esse, é como se nada chegasse. Parece uma dependência que se está a falar. É, Nunca né? chega. Nunca chega, não é? Nunca chega. Pode nunca chegar. Também essas plataformas estão bastante povoadas de alguns elementos que podem trazer, precisamente, mesmo quem tenha acesso a contactos presenciais frequentes, que possa envolver-se nesse tipo de mecânicas para obter ainda mais gratificação, uma gratificação non-stop. Porque... Mas a minha pergunta era mais... Mesmo que não houvesse essas questões, não é o digital que está a levar as pessoas ao desequilíbrio? Quer dizer, este desequilíbrio que estamos a falar, que é um desequilíbrio, Bom, é potenciado, mas não é promovido. É potenciado, mas não é promovido. Eu acho que é exatamente isso. É claramente potenciado, está lá, não é? Está acessível. Chega a ser promovido no sentido de que o Tinder é um produto. O Tinder também é um negócio para quem o faz. Certo. Portanto, existe também uma necessidade de manter os seus utilizadores sempre presentes. Portanto, também há uma certa componente de promoção, mas sobretudo de potenciação. Eu acho que no fundo o que acontece é, se a necessidade está lá, a acessibilidade com que nós temos dos dispositivos vai tornar essa necessidade o mais rapidamente satisfeita. E sobre satisfação imediata de necessidades, há muito a dizer. Porque há qualquer coisa que também aqui é importante, que é quem desenha um videojogo é uma equipa multidisciplinar que inclui psicólogos. Que podem incluir psicólogos, claramente. Não é? Porque existem muitos princípios que são princípios da psicologia que são inseridos nos videojogos para alimentar a atratividade do videojogo. Certo? E a indústria... Não é inocente, no fundo, é o que o Pedro está a dizer. E eu acho que esse é que é um tema muitíssimo curioso, não é? Porque o outro dos patrocinadores que está lá nos jogos de futebol, na final da Liga dos Campeões, não é do jogo a dinheiro, é de videojogo também. É um grande patrocinador que aparece muitas vezes. E enquanto que na indústria do jogo a dinheiro já existem certas mensagens de sensibilização e de alerta para os perigos de se fazer esse tipo de jogo, no mundo dos videojogos ainda não há.
Nada. Esse é um exemplo que há bocado me perguntava, o que é que se pode fazer? E eu faz-me confusão como é que é tão fácil isto que eu proponho, se alguém tiver a ouvir e tem algum poder para isso, como se fez com tantas coisas, como o cinto de segurança, de tabaco, como não sei quanto. as mensagens dos maços de tabaco. Mensagens de televisão. Bem dirigidas. Beba com moderação. Sim, bem dirigidas, com criatividade, com pessoas que até possam ter aquela imagem que leva os outros a... E saber viver de uma forma saudável com as redes sociais, etc. Isso é possível de fazer, não é tão caro assim. É institucional, até a RTP2 tem a obrigação de passar isso de borla. Certo. Mas e não se faz nada. Portanto, se não se faz isto, o que é que está-se à espera de que se faça mais o quê? E isso teria impacto? De certeza absoluta teria impacto. O que existe hoje ao nível dos videojogos é um sistema, uma classificação europeia por um painel de júris que classifica o jogo de acordo com um descritor etário. Não é? Se o jogo é mais apropriado para 3, para 7, para 12, como para 16. Como a classificação dos filmes maiores de... Como a classificação dos filmes. Mas a questão era que, eu digo isto a brincar nas formações, quando eu era miúdo, os filmes para maiores de 18 estavam lá em cima, na prateleira mais alta de todas, portanto havia uma barreira física para eu lá chegar, e se mesmo que eu chegasse lá e quisesse ir buscar esse filme, a pessoa, o dono do clube de vídeo, ou quem alugava os filmes, estava proibido por lei de os alugar a menores de idade. Agora neste ambiente digital... Nada. E mais, e até no ambiente físico, ou seja, uma criança, um menor de idade que chega à FNAC, primeiro que tudo, vai ter o jogo acessível à altura dele. Os jogos para maiores de 18 não estão mais altos. Se interessa que se venda, pagam para estarem numa altura e não estão à altura de um adulto. Há de ver, estão à altura dos mais novos. E um menor pode pegar num jogo, independentemente da faixa etária para que seja recomendado, e comprá-lo. E levá-lo para casa. Não há qualquer legislação a impedi-lo. Ou regular isso. Essa poderia ser uma medida. Mas este tipo de informação não chega. Eu acho que também era muito importante, e já é sabido isso, que existem certas componentes nos videojogos que são já ditas como aditivas, e isso já se sabe, e eu creio que um videojogo teria a obrigação de dizer que este jogo contém este e esta mecânica que, para algumas pessoas, pode ser muito problemática. Para a maior parte das pessoas não é. Entre 85% e 90% das pessoas que jogam videojogos são saudáveis, não têm nenhum risco, só aproveitam os benefícios que vêm dos videojogos. Mas cerca de 10-12% destas pessoas... são especialmente vulneráveis. São vulneráveis, estão em risco ou têm mesmo uma perturbação. Estas pessoas têm que estar mais informadas... Como o déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo? E é uma perturbação de neurodesenvolvimento. Isso é uma coisa mesmo que nasce com o indivíduo. Estes fatores de risco ao nível das dependências até são muito mais psicossociais do que propriamente biológicos, não é? Apesar de haver alguma também vulnerabilidade biológica, porque se vê pelas questões da hereditariedade. Mas visto haverem maiores riscos psicossociais, então existe maior incidência na prevenção psicossocial, que poderia passar por uma informação muito mais clara sobre a presença de elementos de risco. Muito obrigado pela vossa presença e por esta conversa. Penso que tem sido útil para quem nos escutou. Como travar as dependências digitais, trouxe-nos este programa da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral da nossa conversa está na plataforma digital, como não, também já estamos a falar de questões digitais, mas aqui esperamos que seja uma dependência benigna em relação à versão podcast deste programa, que tem genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram este programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outro debate.